Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui fazer um study vlog, ou seja, um vídeo estudando junto com vocês para desacumular algumas matérias da universidade. Para quem não sabe, meu nome é Laís Vanessa, eu tenho 18 anos e atualmente eu estou cursando o segundo período da graduação de Pedagogia na UFPB. E hoje é dia 26/1, é exatamente um dia antes das minhas aulas voltarem do recesso que teve de fim de ano, porque o calendário da UF está louco. Então a gente teve só um mês de aula do semestre de 2024.2, veio o recesso e a gente vai continuar ele agora de amanhã até maio. Então eu não posso enrolar muito, porque já são 9 horas da manhã e eu vou ter que sair já, mais ou menos na hora do almoço. Então só vai dar tempo de fazer algumas coisas e eu tenho muita coisa pra ler. Pedagogia é um curso que você tem que fazer muita leitura. Praticamente o curso é 100% leitura. Não vai achando que é muito trabalho lúdico, muito vídeo, muita coisa, porque no início pelo menos não é. Pelo menos onde eu estudo, meus professores são dessa forma. É muito texto mesmo e muito trabalho escrito à mão. E eu não tenho nenhuma atividade pra fazer, mas eu tenho muito texto pra ler. Eu não acho que eu vou conseguir ler tudo, então eu quero pelo menos tentar adiantar um pouquinho. Então eu já entrei aqui no meu WhatsApp, no meu Cigar, que é o portal da universidade, e também tô entrando aqui no meu e-mail acadêmico, que são os meios principais onde eu anoto as coisas. Eu tenho um grupo que eu criei no meu WhatsApp, que é só de agenda de coisas da UF, que aí fica muito mais organizado pra mim. Eu mando tipo a matéria, o PDF que eu preciso ler, e aí vou fazendo uma agendinha, mas eu acho que eu vou passar aqui pro meu post-it, porque aí eu fico olhando aqui, é um estímulo a mais, né? Então vamos começar. Já tô aqui no meu grupo. Só essa semana eu já vi que o professor de filosofia mandou coisa, mas também tem tudo, ó, que ficou do dia 26/12, um mês atrás. Já tinha essa agenda de coisas aqui pra fazer. Eu tenho 3 anotações de 3 matérias de textos que eu já li antes do recesso acabar e não anotei, que eu acho que é o que eu vou começar fazendo. E eu também tenho que ler, ó, coisa de história, coisa de psicologia, mais coisa de história, coisa de sociologia, coisa de seminário. E também, fora os que eu ainda não olhei, que pode ter mais coisa, né? Entrando aqui no meu Gmail. É um e-mail normal, mas aí ele fica com uma coisinha da UF. Eu acho que não vai ter quase nada. Se bem que eu já tô vendo, já teve atualização na turma de economia. Meu Jesus, ó, já tem texto. Ai, que ódio. Aí eu acho que eu vou ter que fazer por matéria, né? Esse daqui já vi que são 10 páginas, não é tanta coisa assim. Eu não lembro nem mais o dia que é cada aula. Porque aí eu queria ler as coisas que estão em atraso. Só que aí eu tenho que pensar também. Não adianta eu ler as que estão em atraso e não ler os que são pra semana que vem. Aí eu vou chegar em sala sem ter lido. Aí complica um pouco. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui matéria por matéria e vou atualizar esse meu ATT aqui, bem organizadinho, que eu coloco a data do dia da aula que eu deveria ter lido, né? Ou que é pra ler até lá. Só que esse daqui, por exemplo, já passou, não vale muito, mas o resto ainda é pra essa semana. Vamos logo que, né? Tô perdendo tempo. Eu tenho que ver o meu horário porque eu tô meio perdida com qual aula em que dia. Eu tenho o meu horário impresso. Já mostrei pra vocês em um vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo me organizando pra iniciar esse período, então vão lá ver, por favor. E atraso, eu tenho esse do dia 18 e anotações. Pronto, gente, basicamente eu tenho tudo isso aqui pra fazer e obviamente eu não vou conseguir fazer tudo hoje, mas o que eu consegui dar uma adiantada, pelo menos dos 2 primeiros aqui, dos 3 primeiros, e fazer as anotações que ficou faltando do outro período, já tá do bom tamanho. Eu vou até dar uma olhada, porque eu coloquei que tava faltando, ai gente, os meus papéis. Vou aproveitar e já tirar daqui, ó, atividade de economia, que valia 1,5 ou eram 2 pontos, mas acho que era 1,5 mesmo. Outra que era de sociologia, eu acho, ou era de economia também, mas não tenho muita certeza. O negocinho que a professora deu até hoje, acho que eu não li tudo. E aqui era pra uma atividade também, só que a professora não fez a atividade. E vou já guardar tudo aqui na pastinha, porque eu não gosto de perder nada dessas coisas. Aí eu vou só dar uma olhada aqui na minha matéria de economia, porque eu coloquei como se tivesse faltando alguma anotação, só que eu não achei em lugar nenhum. Que anotação que é essa? Ah, é essa daqui. Entendi. Acabei de ver, tanto essa eu vi que psicologia também tem anotações que eu fiz de lápis e não passei a limpo. Ai, meu Deus, que complicação, viu? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro vir aqui do zero, olhando matéria por matéria. A primeira agenda da matéria. A segunda de seminário, não tem nada, já passei pra limpo. Sociologia, também não tem nada pra escrever agora. História, eu só coloquei aqui o nome do texto, que eu já li. O texto que eu ainda não li, que era pra ele pra aquela aula, eu ainda não li, mas pretendo. Psicologia tem coisa aqui pra escrever. Economia também. E só, né? Eu vou começar por economia, porque a economia é só o que tiver aqui, não vai ter nada por fora de texto. Então eu vou começar passando isso daqui ali. Vou fazer de rosinha, que eu só comecei fazendo um título mal feito. Esse daqui foi de um vídeo que a gente assistiu, uma videoaula, mas a gente viu em sala, foi bem legal. Era de um canal no YouTube, só que eu não vou lembrar qual era. Mas era de uma drag. Aí como aqui é só refazer a anotação já feita, eu não preciso me concentrar tanto, aí irei colocar uma musiquinha, uma coisa, só pra dar uma desopilada, né? Gente, olha que fofura que meu namorado comprou pra mim. É um marca-texto, só que ele é de maracujá e tem um cheiro. Gente, um cheiro delicioso. Eles deram jeito de fazer um cheiro artificial de maracujá e colocaram nesse troço. E ó, é porque aqui é azul, né? Não dá pra ver direito. Mas tinha vários, gente. Tinha de pipoca, de pizza. O de pizza era horroroso, parecia cheiro de queijo mofado. Mas tinha uns muito bons, tinha chocolate e morango. Eu amei. Comprou lá na Leitura, mas eu não sei onde vende, né? É dessa marca aqui. Vale a pena só pelo cheirinho, mas o marca-texto em si é normal e ainda não testei muito a durabilidade nem nada. Gente, meu plano de planos. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia sair no almoço? Pois é pra eu sair já já. Ai, gente, quando é pra pessoa estudar,
Parece que tudo é errado. Pois é. Não consegui escrever uma linha porque me distraí aqui e pronto. Lá sei. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou me arrumar primeiro e aí eu fico voltando aqui enquanto der, porque vão passar pra me pegar, aí é o tempo. Pelo menos passar essa anotação aqui em nome de Jesus vai dar certo. O resto a gente vê quando eu voltar de noite. Vou aproveitar pelo menos mais uns 5 minutinhos, não é possível que eu não vou escrever nada. Gente, podemos ver que minha letra não é muito bonita e eu não faço... Ai, meu Deus. Minha letra não é muito bonita e eu não faço nada muito organizadinho não, mas comparado com muita gente, meu caderno tá bom. O que o povo reclama... Ai, meu Deus. O que o povo reclama da minha letra é que ela é muito pequena. Mas eu prefiro fazer assim, pequenininha, e cabe mais coisa, porque eu gosto de escrever bastante coisinha. Aí pra mim fica melhor assim, eu consigo enxergar, cabe menos espaço, tá ótimo. Agora tem coisa que eu escrevo de lápis que nem eu consigo entender, eu não faço nem ideia que palavra é essa aqui que eu escrevi. O capital artístico, acho que é critica. Critica, mas não faz sentido. Eu vou tentar procurar a videoaula que a professora mostrou pra gente. Ah, era essa daqui, ó, do canal Tempero Drag. É crítica mesmo, eu descobri que é o título do livro que ela tava falando. Tô desacostumada a escrever e fazer coisa bonita, né? Tcharam, gente, por isso que eu gosto de tudo passar limpo. Olha a diferença, o tanto de linha que eu tinha usado, o tanto que eu consegui economizar. E, segundo, fica muito mais bonitinho. Não gosto de deixar só com lápis, não gosto de fazer na hora, porque senão fica uma bagunça. Na pressa de escrever tudo. Dá um trabalhinho? Dá. Mas pra mim vale a pena. Pronto, pelo menos uma deu tempo de fazer. Diminui pelo menos uma a fazer, que tava aqui, ó, no finalzinho. Tô aqui tentando me reorganizar, fazendo uma coisa mais certinha, matéria por matéria, mandando tudo de arquivo, pra não precisar ficar entrando no cigarro toda hora. Porque eu só funciono com organização assim, fazer uma agenda que me diga exatamente o que eu preciso fazer, exatamente quantas páginas pra exato qual dia. Não tô escrevendo nada ainda, mas tô pelo menos separando o que eu preciso ler, o que eu preciso escrever, o que eu preciso fazer da atividade, o que eu preciso deixar pronto, pra assim que possível fazer. Hoje é domingo, dia 2, 10h10. E é isso. Eu acho que tá é pouco, eu acho que cabe mais. Gente do céu, só pra vocês terem noção, eu tenho 7 textos pra essa semana e mais um que não é necessariamente pra essa semana. Fora um vídeo e 3 atividades, tudo pra essa semana. E duas anotações e meia, assim, de coisas que foi do início do período, lá em dezembro. E até agora eu não fiz anotação, não passei a limpo. Então assim, ó. Ai, gente, eu não sei não, tudo pra uma semana, velho. O estudante sofre, viu? Sofre. Parece que eles não pensam assim que a gente trabalha, que a gente faz uma coisa. Por quê? Essa semana não teve aula por conta da greve, por conta disso. Aí eles fizeram, não, então vamos passar texto, vamos passar coisa pra eles lerem. Aí ficou acumulado o da greve e o dessa semana nova. Aí realmente lascou, porque assim, tava de greve, mas assim, quase, praticamente ninguém parou pra pensar, agora é o horário da noite que era da minha aula, vou parar pra ler. Gente, pelo amor de Deus, a gente tinha mais o que fazer. Então, enfim, não sei como é que vai ser, mas vou ter que dar um jeito, vou ter que dar os pulos pra conseguir estudar aí durante a semana e fazer o que é que dá. Vou ver se eu consigo voltar a acordar mais cedo, porque eu tô muito cansada esses dias, tô acordando assim no limite da hora de levantar pra bater no ponto pra trabalhar. Então tá complicadíssimo, mas não dá pra eu estudar só na hora do almoço, porque eu só tenho uma hora de almoço, é o tempo de eu preparar minha comida e engolir correndo pra voltar pro trabalho. Não dá pra estudar no almoço, cara, eu preciso começar a estudar de manhã, porque de noite também não dá tempo. Eu só bato o ponto, é o tempo de eu me arrumar e pegar ônibus. A gente é tenso. Tá de tarde agora, eu vou aproveitar que a minha demanda no trabalho tá bem baixinha pra fazer algumas coisinhas, pelo menos da matéria que é de hoje. Primeira coisa que eu vou fazer é passar isso daqui a limpo, que foi as coisas que eu anotei lá na primeira aula da professora. A segunda coisa, que tá até aqui na minha agendinha, é fazer as anotações do texto de psicologia. Passar anotações a limpo, que é desse texto aqui, que é um texto que eu já li lá no início, só que aí eu fiz minhas marcações e ainda não passei para o caderno, né? E aí eu preciso passar, ó. Faço as anotaçõezinhas no celular mesmo, não tenho tablet. E às vezes eu faço no PC, mas, tipo, acaba que quase todos os textos ali que eu tava lendo no início do período, eu tava lendo em cima da hora, então eu tava lendo no celular. Aí, ó, tá vendo a letra horrorosa? Porque eu queria escrever, ia demorar muito se eu fosse procurar onde colocava o texto. E aí, ó, vou fazendo meus paranauê do jeito que eu me entendo, pra depois passar pro caderno. Eu costumo passar essas partes que eu grifei, fazendo novas anotações ou modificando um pouquinho pra meu entendimento. E quando tem aula sobre, eu também vou adicionando, vou escrevendo no caderno junto as anotações da aula, mas nesse caso eu não anotei mais nada além não, e ficou por isso mesmo. E aí eu faço pra eu ter um resumão no meu caderno sobre o texto, que me ajuda muito, assim, a atividade em prova já tá no meu caderno principal. Eu não preciso ir atrás do arquivo e tal, porque às vezes perde mesmo o arquivo onde eu deixei no meu celular. Por isso, inclusive, que eu tenho um drive, gente. Eu tenho um drive que eu fiz pra guardar os meus arquivos da universidade, mas ele tá super desatualizado, ó. Eu tava fazendo, só que eu tava fazendo ainda do P1 e não concluí pra poder ir pro do P2, né? Porque ainda tá tudo no meu celular, chega a minha memória cheia, ó. Tá vendo? Todas as disciplinas que eu paguei aqui no P1, e aí eu quero fazer isso o quanto antes pra o do P2, ó, que tá aqui, eu poder começar a preencher ele direitinho, né? Porque, enfim, eu preciso apagar essas coisas aqui. Tá vendo, ó?
Tem aqui o do P2 e também tem um só pra certificado, que por enquanto só tem um. Que na verdade eu participei de umas 3 coisas que valia certificado, mas só mandaram um. Então fazer o que, né? Pelo menos 20 horinhas eu já tenho de complementares. Pausa, né, pra posicionar ring light, é moído. O off de conseguir estudar gravando vídeo é o ó. Por isso que eu nem fico falando muito, eu preciso focar, senão eu não saio do lugar e não tenho esse tempo todo. Luninha deitada ali, minha companhia sempre no trabalho. Eu faço por cor, né, os conteúdos por cor. Não é por matéria, é por cor mesmo, tipo, por conteúdo. Tipo assim, um texto inicial eu faço de uma cor, aí no outro dia eu faço de outra, no outro dia eu faço de outra, ó. E assim eu vou seguindo, ó, roxo, amarelo, verde, rosa, azul. Assim eu consigo diferenciar muito bem, assim, que acabou um texto pra ir pro outro, ou acabou um dia de aula pra ir pro outro dia de aula. Pra mim tem funcionado assim já desde o ensino médio, se brincar até antes. Já mostrei isso daqui pra vocês nesse vídeo, né? Acho que já. Não lembro se ele é amarelo ou se é laranja, acho que é amarelo. Amarelo. Vai ser laranja, mas tá bom, o maracujá é amarelo, claro. Botar uma musiquinha. Eu só não posso colocar música na hora que eu vou ler, pra não me distrair. Mas quando é só pra escrever matéria, eu posso. Mas também tem que ter cuidado com a distração. Terminei de passar limpo a anotação. Ficou bonitinho, fofinho. Agora eu vou pro texto, porque essa questão de anotar sobre os textos me ajuda muito, até durante as aulas. Porque o professor tá falando do texto, eu já li, eu já tenho um pouco de domínio sobre o assunto, entre aspas, e fazer a anotação me ajuda a, durante a aula, ter comentários a fazer, né? Caso o professor fale alguma coisa, pergunte alguma coisa. Nossas aulas são muito umas conversas, assim, abre muito espaço pra discussão, pra comentários. Então é sempre bom ter anotado, porque aí eu já sei alguma coisinha pra falar, sabe? Alguma coisa que eu achei interessante no texto, e não só chegar lá e ficar ouvindo, esperando surgir alguma coisa, pra eu pensar em alguma coisa que eu possa falar. Vou fazer a anotação de roxinho pra combinar com o início do capítulo. Acho que deu pra anotar, eu uso base preto pra fazer tudo. Não gosto de escrever com azul, não. Aí eu escrevo sempre de preto. Olha como ficou bonito, preto e roxo. Eu gosto muito. Meu pescoço já tá doendo aqui. Terminei, deu o equivalente a uma folha, né, se tivesse aqui praticamente. Isso foi o resumo de um texto de 13 páginas. Parece bastante coisa, mas são 13 páginas, então não é tanto assim. Mas normalmente eu até resumo menos que isso, depende muito. Ó, esse, por exemplo, ficou enorme, esse rosa. Depende do conteúdo, do texto, se eu acho coisa relevante, mas eu copio muita coisa repetitiva também, que eu já tenho em algum outro texto, mas como é um outro texto, eu preciso saber que esse tá passando a mesma ideia e o mesmo pensamento do outro. E aí eu já aula de psicologia, então ainda falta eu ler esse texto de 19 páginas e ver um vídeo que tem tipo 1 ou 2 horas de duração. Só que antes disso, eu vou logo fazer as anotações de filosofia, que é só isso daqui. Tem pra refazer, aí dá agonia, ver só 3, 4 linhas, nem completa, eu vou logo passar isso daqui a limpo, pra ver se eu consigo ver pelo menos o vídeo. A leitura eu acho que não vai dar tempo. E o vídeo ele é enorme, mas eu vou com certeza ver acelerado. É 1h54, tipo assim, moral. Tive uma ideia, eu vou procurar um site que eu já usei uma vez, que ele serve pra transcrever vídeos do YouTube, texto. Eu vou assistir, só como eu tô assistindo acelerado, eu não vou prestar tanta atenção assim. Aí eu posso depois pegar esse texto e fazer um resumão, ver o que tem de importante, que eu posso escrever. Eu tinha terminado o resumo e tava aqui assistindo o vídeo em 2x, já tô em 50, mas eu meio que não tô prestando muita atenção. Aí eu coloquei lá no site, que ele transcreve tudo, ó, deu 20 e poucas páginas, transcreveu tudo. E aí eu peguei essa transcrição, coloquei no ChatGPT e pedi pra ele resumir. E aí eu tenho um resumozinho de 2 páginas pra eu ler já com mais calma, né? Porque eu tô assistindo, mas bem meia boca. E aí eu tenho um resumo. E aí o texto, acho que eu vou ter que tentar ler na universidade mesmo. Ele tem tipo 19 páginas, mas tem o resumo, tem as referências. Dá tipo umas 16 páginas, ou 17. Dá pra ler, só que aí eu vou ter que focar bastante, né? Difícil de eu conseguir terminar tudo, mas pelo menos uma parte, quem sabe. Bom dia, gente. Estou aqui na luta. Terceiro dia de vídeo é quarta-feira. Tá chovendo muita chuva, com muitos trovões. Está tenso, já é terça-feira. Eu acho que eu só vou parar esse vídeo aqui quando eu desacumular, que só tiver assim, faltando 2 textinhos pra eu ler. Mas tem que ser essa semana, porque a semana que vem já vão ser novos, entendeu? Então vamos que vamos. Eu não li um dos textos que era pra ontem de psicologia, vi o vídeo. E preciso ler um pra hoje, é só um, preciso conseguir, pelo menos o de hoje tem que ser a prioridade, depois o que eu não vi ontem. Leitura e anotação. Tô até com a minha blusinha, acabei dormindo de farda mesmo, coisas do noturno.
Luninha também odeia trovão, fica se tremendo horrores aqui e Mel fica escondida. Dá nem pra ver, né? Preciso pegar a filosofia. O livro é completo, ó, mas ele passou apenas o capítulo 8, mas é consideravelmente grande, sabe? Descolonizar o imaginário. Debate sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. Daí ele passou o capítulo 8, que é Ressignificando a cidade colonial extrativista, que vai da página 296 até a 335. Então é bastante coisinha. E eu odeio quando é assim dividido, só que aí eu tenho que baixar o arquivo e abrir por fora, porque aqui eu não consigo fazer minhas marcações, sabe? Tcharam! Coloca azulzinho. E é isso. Ontem o texto que eu passei a limpo de psicologia, que a gente debateu em sala, era com o tema de a escola como espaço de contradições, no sentido de que a escola, ao mesmo tempo que a gente tem essa imagem de ser um lugar acolhedor, um lugar que vai formar seres pensantes, seres críticos, seres emancipados, com reflexões, ao mesmo tempo é um lugar que aprisiona essas pessoas a todo momento, é um lugar que reprime as pessoas, que molda elas, tenta moldar o caráter, a personalidade, o emprego, o futuro, conforme as engrenagens do sistema capitalista. Eu amo esse sistema, tá, gente? Pra tacar o pau em escola. Tá repreendido, esses todos vão muito mesmo. Tacar o pau em escola, falar da escola conservadora, da escola tradicional, da escola como engrenagem do sistema capitalista. Ó, eu tô lá na primeira fila pra ouvir, ó, e tome. Eu faço pedagogia e nós somos super a favor da escola, mas a gente quer a escola como lugar de transformação, a gente quer fazer uma reformulação nessa imagem que ainda se tem até os dias de hoje da escola, entendeu? A gente urge a mudança, a escola é 100% necessária, não existe a gente sem o ambiente escolar. Mas a gente precisa reformular ele para que ele chegue num ideal, que o ideal perfeito é impossível. Então a gente precisa começar do pouco para ter algum efeito futuro. Misericórdia, meu cabelo, jurando que tá arrumado. Bom, gente, eu aqui, mais um dia de luta. Estamos aqui na quarta-feira ainda, meio de semana. E hoje eu tenho um pouquinho mais de coisa pra fazer, porque hoje tem a primeira atividade da semana, que eu ainda não adiantei nenhuma atividade. Lembra que lá no começo eu falei pra vocês que eu tinha 3? Uma é pra hoje, a outra é pra amanhã e a outra é pra depois de amanhã. Então assim... Eu vou deixar pra fazer tudo no dia, mas aí a de hoje eu preciso fazer logo. Só que aí o que eu queria? Além de fazer a de hoje, eu queria terminar o que ainda tá de segunda e terça, senão eu vou ficar postergando até o final de semana de novo. Aí eu fiz uma mini listinha e coloquei. A matéria de hoje é História e tem Seminário 2, mas Seminário 2 não tem nada assim. Ainda não teve nada pra fazer aula mesmo, não. A primeira coisa que eu coloquei foi ler um texto de história, que é desde dezembro, que eu não li, mas eu queria ter lido. A professora falou um pouco, parece interessante. Segundo, ler o texto de história de hoje. De hoje não, perdão, que era pra semana passada, só que teve a greve. Então é pra ler o da semana passada e fazer o resumo pra entregar hoje. Digitado, né, impresso ou escrito à mão. Eu vou fazer escrito à mão, gente, porque eu impresso dá muito trabalho? Dá, mas eu não tô a fim de gastar dinheiro, não. Mesmo que seja só centavos, pra mim não vale. Eu só gosto de entregar impresso se for, tipo, obrigatório ser impresso mesmo, não puder fazer escrito à mão. Quando puder fazer escrito à mão, estarei fazendo. Tem mais um texto de história, que é o de hoje, de fato. Então, são 3 textos de história, 2 sendo atrasados e 1 pra hoje. E aí, queria terminar de ler o que era de ontem, que eu consegui começar a ler um pouquinho com vocês, li um pouquinho mais na universidade, durante a aula, mas não dava pra terminar. Eu acho que não cheguei nem na metade, ainda tava bem no começo. E aí, por último, ler o de psicologia, que também foi daquela aula, porque eu só li o que era de dezembro e o vídeo, e não li o que era pra ter sido aquele. Tô aqui fazendo coisa do trabalho, mas assim que der, quero começar isso. Bom, minhas divas, estou em horário de almoço agora, e confesso que eu tô meio assim, de começar a ler o texto de dezembro. Tô pensando em priorizar o texto de hoje e fazer o resumo, o texto da semana passada, no caso, enfim, o texto da atividade, e aí depois fazer o resto, porque eu tô achando que não vou conseguir ler nem metade disso. Eu tenho 1 hora agora. E 1 hora não dá pra nada, e eu preciso comer também, não fiz nem comida, não sei nem o que é que eu vou fazer na minha vida. Eu tava distraída porque eu tô pensando em voltar com o meu Instagram literário, só que aí fazer ele literário de estudos, principalmente de estudos, porque eu não tô lendo muito. E aí, inclusive, eu até atualizei o meu sitezinho, porque eu tinha um sitezinho que chama Milkshake, uma coisa assim, que você consegue colocar todos os seus links lá e aí disponibilizar, né? Aí eu aproveitei e atualizei, que eu tinha só um antigo, tanto que eu nem colocava mais no canal pra ser antigo. E agora fica aí na descrição também, tem meu canal no YouTube, meu Insta literário e de estudos e meu TikTok. E aqui embaixo tem tudo também só em um clique. E o meu e-mail também, que também fica disponível no YouTube, na verdade, meu e-mail pra qualquer coisa que alguém queira me mandar, enfim. E atualizei, vou deixar agora a partir de hoje disponível aí na descrição também, que eu deixava só o Insta, agora vai ficar esse com os 3 links que aí eu posso usar em todas as redes, né? Agora vamos ler, eu não tenho tanta memória no celular pra ficar gravando, esse vídeo já deve estar enorme, só que na edição não vai ficar tão grande assim, mas aí eu me lasco. Eu vou ler esse, ó, tem 3 textos de história. Um nome é Tempo de Punir Disciplinar, o outro é sobre escolas mistas e o outro é sobre mulher e educação. Aí eu vou ler os escolas mistas pra poder fazer a atividade. Faço nem ideia quantas páginas tem isso. Ah, ele é pequeno. É o menor dos 3. Um tem 13 páginas, o outro tem 8, o outro tem 11. Graças a Deus o do resumo é o menor. Só tem 8 páginas, mas são 8 páginas consideravelmente grandinhas.
E aí vou fazer o resumo, porque como eu vou fazer a mão ainda, eu preciso me agilizar, porque eu vou fazer primeiro ele digitado e depois passar pro escrito. Aqui tá o texto. Aí eu vou ler ele no exato mesmo esquema que eu sempre leio, fazendo os grifos. E como eu já sou acostumada a fazer resumo no meu caderno, vai ser até mais fácil. Só que a diferença desse é que eu não sei se eu vou passar alguma coisa pro caderno ou não, porque eu já vou ter que escrever, não sei. Mas acho que eu vou passar pro caderno, porque quando eu passo pro caderno as anotações é exatamente como tá no texto. E aí, no meu resumo eu vou ter que escrever com as minhas palavras. Então vamos ver. Ele tem 8 páginas, mas não são 8 completas não. Eu vi que aqui embaixo as 2 últimas é só de referências. Então, tem tipo umas 6 páginas. Ai, gente, eu amo esse tema. A gente já estudou um pouco, assim, algumas disciplinas do primeiro período sobre escolas mistas, escolas normais, a coeducação e a feminização do magistério no século. Escolas mistas, quando a gente fala mistas, é basicamente dos 2 gêneros. Não sei se esse texto vai trazer assim, né? Mas quando a gente viu o semestre passado. Mistas é porque quando começou a juntar as escolas, né? Colocando meninos e meninas, porque antes era separado. Escolas normais ainda existe até hoje. São escolas que formam professores, né? São escolas para magistério. Inclusive, eu até queria fazer, eu faço a graduação em pedagogia, mas eu penso em fazer também escola normal. Minha tia, por exemplo, ela fez primeiro escola normal e depois pedagogia, porque falam que a escola normal foca um pouco mais na prática e a pedagogia, a graduação é muito mais teoria, né? Mas eu não sei se é verdade, porque uma vez eu olhei um EAD de escola normal e as matérias eram a maioria a mesma coisa. E a parte da feminização do magistério também, né, que a gente sabe que hoje em dia, até os dias de hoje, uma porcentagem muito grande dos professores magisteriados no Brasil são compostos por mulheres, né? E aí tem como se problematizar ou não, mas por que a mulher é vista sempre como colocada nesse local? O professor é visto como um trabalho de cuidado, sendo que a gente não tá lá pra ser babá, a gente não tá lá pra cuidar da criança nesse sentido, a gente tá lá pra educá-la, né? Alfabetizá-la, como são coisas diferentes. E porque a mulher sempre é colocada nesse lugar, porque a mulher é mãe, ela tem um instinto maternal e não sei o quê. Enfim, são muitas questões. E eu sei que eu amo meu curso, eu amo todas as temáticas. Até peguei meu caderno, mas eu acho que eu não vou fazer as anotações desse texto agora no caderno, eu vou deixar só grifado e guardar, porque ainda tem o outro, que é o tempo de punir disciplinar. Como ele foi de dezembro, eu gosto de fazer na ordem, sabe? Pra ficar mais organizadinho, mas eu não sei, talvez eu faça esse primeiro, e aí depois que eu ler eu faço o outro, eu vou pensar. O importante é fazer o resumo, que não ia ser no caderno, né? Porque supostamente é pra entregar. Eu não sei se a professora vai pedir mesmo, mas na teoria é uma atividade. Agora são exatamente 12h09, né? Eu quero ler, eu não consigo, é muito raro eu conseguir devorar, entre aspas, né? Leituras acadêmicas. Eu leio pausadamente, eu faço pausas, eu paro pra mexer no celular para fazer uma coisa que eu vício, mas eu quero tentar pelo menos ler de vez metade, né, tipo assim, são 6 páginas, pelo menos 3 páginas direto, aí se precisar faço uma pausa e leio mais, porque assim, eu não consigo focar como se fosse uma leitura simples, que tipo assim, eu leio uma página por minuto, sabe? Às vezes eu demoro uns 3 minutos pra sair de uma página, às vezes até mais, porque eu fico pausando, aí eu fico com preguiça, aí eu preciso entender, às vezes preciso pesquisar alguma palavra que eu não entendi, a forma que os acadêmicos falam é mais complicada, entendeu? Então você precisa parar pra refletir o que ele tá falando pra conseguir ter uma interpretação, e muitas vezes eu tenho uma interpretação, e quando o professor chega lá na sala, ele fala a interpretação dele, ou a interpretação real, dependendo, né? E eu fico, meu Deus, ou eu entendi tudo errado, ou uma coisa que eu não entendi, ou eu vejo, nossa, realmente tem essa interpretação também. Então, enfim, são muitas questões, por isso que eu acho bem importante ler os textos antes das aulas. Eu não consigo fazer isso sempre, mas eu tento. Lá no P1 eu fazia sempre. Mas agora perdeu o brilho, deu uma preguicinha, deu aquela coisa, mas faz parte. O importante é conseguir entender o conteúdo e refletir acerca dele, né? Bom, gente, acabou que eu consegui sim devorar o texto. Tava aqui comendo uvinha enquanto leio. São 12h29, então eu levei uns 20 minutinhos pra ler. Ele é um texto muito bom, gente. Eu amei a escrita, super tranquila, além de ser um texto pequeno. Gostei bastante. Ele foi um resumão e muita coisa que a gente já tinha visto lá no primeiro período, mas foi bom dar uma relembrada, né? E ele fala um pouquinho desse processo, de como foi que a escola lá no início, que era majoritariamente dada aula só por professores homens, porque as mulheres não tinham direito de nada, as mulheres só sobravam subs trabalhos, e olhem lá, né, a maioria tinha que ficar em casa como dono de casa, mãe, etc e tal. Como que isso aconteceu? Como que do nada, se eram só homens que davam aulas em escolas que faziam separação de gênero, né, não eram escolas mistas, onde tinha as escolas para meninos e tinha as escolas para meninas, todas com professores homens, do nada chegou onde a gente, chegou onde a gente tá hoje, que você olha em escola primária, de criancinha, só tem mulher. Muito difícil você ver professores homens dando aulas para as crianças. E aí mostra como isso é já desde aquela época e até hoje tá assim. Mostra como começou assim com um decreto, que aí começou a tentar instituir aulas mistas, mas não dava muito certo porque quase ninguém apoiava esse negócio de juntar menino e menino. Tinha algumas escolas que diziam que era mista, mas na verdade não era. Tipo, era dentro da escola tinha os 2 gêneros, mas separavam as crianças. Aí mostra como realmente quem começou a colocar mais escolas mistas eram as escolas mais precarizadas, né, dos alunos mais pobres. As elites não queriam que se misturasse os 2 gêneros. E aí, quando de fato as mulheres começaram a estudar, entrar na educação pelas escolas normais, quando foi permitido, aí sim começaram a se fundir. Aí começou as aulas mistas, né, de coeducação, né, que a gente chama coeducação do gênero ou do sexo, é isso, né, que juntou, né,
coeducou, né, mulheres e homens juntos, foi lá nas escolas normais, que aí começaram a educar professores juntos, mas aí de repente as mulheres eram outro nível, elas eram as melhores notas, as alunas mais dedicadas, era quem mais se matriculava nas escolas normais, e aí a porcentagem só foi subindo, muito mais mulheres e menos homens, e aí começou que as pessoas começaram a empregar essas mulheres, né, com salários bem mais baixos do que os homens, porque pra eles era como se fosse o dever delas, porque as mulheres são maternais e não sei o quê, então era só uma extensão do trabalho que elas já tinham em casa, para a profissão. Mas aí começou a colocar mais mulher, mais mulher, mais mulher, mais mulher, pagando menos, então era bom pra economia. E aí nisso acabou que ficou. Os homens começaram a parar, porque deixa esse trabalhozinho aí pra elas, porque a gente tem outras opções. As mulheres não tinham boas opções, então era o trabalho que elas tinham. Iam se agarrar aquilo, era óbvio que ia ter muita matrícula, muita procura entre as mulheres. E aí deu no que deu, e chegamos em hoje, que desde um pensamento que uma pessoa fala ali que essa profissão tem que ser só das mulheres. Aí falavam que só as mulheres poderiam ser aptas a dar aulas mistas para crianças, ou seja, só as mulheres eram confiáveis de cuidar de meninos e meninas juntos, né? Os homens, por exemplo, só poderiam dar aula para os meninos, não poderiam dar aulas para as meninas. E também é uma discussão que se tem até hoje, né? Que a gente tem essa visão masculina bem complicada e assim, fazem por merecer, né? Não foi que a gente tirou da nossa cabeça. Tem essa visão masculina de não confiar nas nossas crianças, principalmente quando se tratam de crianças do sexo feminino, né? É uma discussão muito complicada, envolve muita coisa. Eu não tenho tanta opinião formada, porque eu defendo a educação, então eu não acho que deve ser uma profissão exclusiva só das mulheres, sabe? Com certeza os homens merecem ter espaço, mas é complicado. Enfim, mas aí é uma visão que se tem até hoje, e é isso. Não vou falar muito do texto, porque eu também estou estudando, né? Mas terminei, fiz várias marcações, e aí vou ver se eu consigo montar um esboço do meu resumo. Não faço nem ideia como que eu vou escrever, porque eu não sei se é um resumo mais crítico, se você vai juntando outras informações, ou se é basicamente pegar esse texto cru e deixar ele mais enxuto. Não sei. Mas vou tentar fazer já já. Ai, gente, eu sou apaixonada por ler grifando. Eu acho que hoje em dia eu só consigo estudar lendo se for desse jeito. Se não for pra grifar, ai, não dá não pra mim, juro. E óbvio que não só se for PDF, né? Pelo contrário. Impressão física, 1000 vezes melhor, né? De ir grifando. Esse daqui foi um texto que foi da universidade da minha irmã. Ela faz administração também lá na UF. Mas aí era um tema que falava bastante de crianças e linguagens. Aí ela me deu. Eu parei aqui, mas eu tava lendo. Amo grifar texto, fazer algumas pequenas anotações. Me ajuda a se concentrar, sabe? Nas partes principais. Quando eu for voltar pra ler, me dá mais interesse e tudo. Ai, gente, eu amo quando eu pego um texto, assim, que eu me interesso pelo tema, que eu gosto de ler, porque eu vejo como realmente eu gosto do meu curso. Porque, tipo, tá bom que saber todo esse histórico possivelmente não vai me ajudar em nada quando eu chegar lá na sala de aula. Porque é só o histórico mesmo, de como a gente chegou até onde a gente tá hoje. Nós, futuros pedagogos, futuros professores, enfim, mulheres principalmente. Mas, tipo, vou chegar lá e também não é uma teoria de ensino. Então, tipo, não vai me ajudar em nada, mas eu realmente gosto, eu quero saber, eu acho, nossa, que interessante, eu quero ler mais, eu quero entender mais, eu quero... E olha que eu não gosto de história, eu não gostava de história muito, assim, no ensino médio e tal. As aulas em si, eu até gostava de ver uma videoaula ou outra, mas eu nunca me interessei tanto, porque eu não sou muito boa com guardar tantas informações, sabe? Ao mesmo tempo, guardar muitas datas e tudo mais. Mas esse eu acho tão legal, ainda mais quando é assim, que, tipo, uma coisa que a gente tá vendo em uma matéria, eu já vi em um período, aí revolta, vê uma outra visão, eu acho muito massa, eu acho muito massa. Eu realmente, é o que eu vejo, meu Deus, eu realmente gosto disso. Talvez chegando lá numa sala de aula seja outro mundo e eu não gosto, mas eu sei que pelo menos a parte acadêmica de estudar eu gosto, mas eu gosto mais de ler do que, tipo, realmente escrever, sabe? Esse mundo de pesquisa, que você pesquisa muita coisa pra fazer artigo, pra fazer não sei o que lá, eu acho que não é muito pra mim não. Agora ler é comigo, eu gosto de ler, ver aula, não sei o que lá. Tá, amo. Gente, terminei o resumo, glória a Jesus. Eu vou fazer impresso mesmo, dá pra ver, né, que eu botei o logozinho, arrumei. Não fiz seguindo muito a BNT não, tá? Só o básico. Eu não fico consultando a BNT, eu faço pelo que eu sei de cabeça, porque se os professores não estão exigindo, por enquanto, tô mantendo assim. Esse negócio não gostei tanto, mas aí eu quis colocar logo, aí eu deixei assim mesmo. Aí é um resumo do texto, né? Coloquei as referências também e foi isso. Eu ia fazer escrito, só que muita gente do grupo tava dizendo que ia fazer impresso. Eu não queria ser a única. E também pra não me dar muito trabalho, porque são 1h40 já. E eu preciso trabalhar, né? Olha o tempo que eu ia demorar pra passar esse texto aqui todo à mão. Não ficou um texto muito bom, mas dá pro gasto. A professora não falou nada, nenhuma especificidade do que ela queria. Então a gente fez meio largado, cada um vai fazer do seu jeito e é isso. Vou já salvar aqui com o PDF e vou imprimir lá na UF, que é somente 20 centavos a folha. Então fiz um sozinho, né? Pra manter tudo em uma folha só. Já, mais tarde, depois que eu trabalhar um pouco, eu vejo se sobra um tempinho pra fazer alguma outra coisa. Gente do céu, toda hora é uma luta na vida do universitário. Vocês estão vendo a chuva forte, né? Já essas últimas semanas, João Pessoa tá tendo chuvas extremamente fortes. Simplesmente a minha rua tá inteira alagada. E aqui não é tão fácilzinho assim de alagar, não. Tá toda alagada, porque tá uma chuva incessante. Tá chovendo sem parar por horas. Sei nem o que é que eu vou fazer pra sair dessa casa. Como é que eu saio de casa? Eu até gravei com meus pais, eu fiquei chocada. Olá, pessoal. Voltando aqui pra mais um dia de luta. Hoje é já quinta-feira, dia 6/2. Já é, acho que o 6º dia que eu tô gravando esse vídeo. E possivelmente de hoje pra amanhã eu vou encerrar, porque não adianta eu ficar gravando pra sempre. Já mesmo que eu não vou conseguir desacumular. Mas acho que eu vou gravar até o final dessa semana pra pelo menos ver se eu consigo fazer uma coisa em outra. E aí hoje já é de tarde, já são 12h54, vou voltar a trabalhar já. Só que eu tinha esquecido que hoje tem uma atividade. Aí eu me lasquei, tem uma atividade pra hoje e pra amanhã. Ela é a mesma professora, mas são de matérias diferentes. A de hoje
hoje é economia e amanhã é de sociologia. Sociologia eu acho que talvez seja um pouco mais de boa, mas é uma atividade de texto, então não sei. Mas todas as atividades elas são de escrita. Só que essa de hoje tem um texto que tem tipo umas 9 páginas. Aí tem uma atividade de 4 questões. Eu vou entregar essa escrita mesmo. As atividades delas normalmente é na sala, então é tudo escrita. E aí tem mais um texto pra hoje que tem tipo umas 20 páginas. Eu acho que eu não vou conseguir ler o texto pra hoje, mas quero ler pelo menos o da atividade, porque a atividade eu preciso fazer, né? Compõe a nota final. Mas, gente, é isso. A partir de agora no vídeo não tem como eu ficar conversando muito assim, porque esse vídeo já deve estar imenso. Nem memória pra isso eu vou ter mais, porque eu já tô gravando muitos e muitos dias. Fora outros 2 vlogs que eu também tá gravado no meu celular pra editar. Esse daqui virou um vlogão de estudo. Entre aspas, que não chega a ser um estudo, né? Mas leitura, muita leitura, tentando desacumular e não desacumular nunca. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo, que eu tenho fé. No próximo estudo vlog eu vou trazer uma coisinha melhor, prometo. Um estudo mais, entendeu? Aquela coisa. Mas vai dar certo. Assim que possível eu vou pegar aqui e gravar só alguns takezinhos, porque eu tô muito preocupada com o tamanho que esse vídeo vai ficar no final. Pode ser que eu esteja falando bobeira e no final ele fique 15 minutos, pode ser, mas pode ser que não também. Na hora da edição, com certeza, vai ficar horas a fio pra eu conseguir editar, porque eu acelero muita coisa, corto muita coisa. Mas é isso aí. Quinta-feira hoje e amanhã, sextou. Sem late-late. Gente, estamos aqui na sexta-feira. Eu fiz aqui essa listinha, porque se eu não desacumular isso de hoje pra amanhã, eu não desacumulo nunca mais. Porque isso tudo é o que ficou dessa semana, que eu não consegui ler, ou coisa que eu preciso iniciar pra próxima. Porque já começaram a mandar os textos da semana que vem, já que hoje é sexta. E aí, como que eu vou chegar com esse tanto de coisa, mais os textos da semana que vem, né? Então, vou começar aqui, tentar dar o gás em todos os momentinhos que eu tiver livre. Só que minha aula já é bem cedo, eu tenho aula já de 5 horas, então na parte da noite não vou ter nada livre. Mas enfim, vou ver o que eu consigo fazer, não vou gravar tanto, mas eu volto pra vocês pra mostrar se eu conseguir cumprir pelo menos metade. E tome de texto pra passar anotação, viu? Eu acho incrível que quanto mais eu faço anotação, quanto mais eu leio, quanto mais eu organizo esse grupo, parece que não acaba nunca, só surge mais coisa, velho. Não aguento mais. Tentarei ler um pouquinho, vai ser 1h da manhã. Voltando aqui, mais um dia de chuva. As cachorras tudo encolhidas nos cantos. Vim aqui pra mesa da sala pra dar uma diferenciada, que eu não suporto mais ficar no meu quarto, porque eu já trabalho lá o dia todo, aí estudo lá e faço tudo lá, meu Deus. Aí agora já são tipo 1h da tarde. Como eu fiquei acordada até 2 da manhã, aí eu acordei 11 e pouco, né? Aí eu fiz o almoço, comi, fui lavar uma roupa e começou a chover. Aí vim logo, né, estudar. Agora o ruim, ó, vai ter esse texto foi o que eu dei de madrugada, aí vou fazer as anotações dele. Acho que não é tanta coisa assim. Agora depois disso é só leitura, velho. Lê. É tudo leitura, não tem outra coisa pra dar uma pausa. Porque a anotação é bom que eu fico assistindo alguma coisinha, aí dá uma distração, né? Enfim. Hoje é terça-feira, irei logo acabar esse vídeo, mas só pra falar que estou super empenhada hoje em ler todo o máximo possível que der pra desacumular e deixar só pra fazer as anotações, passar limpo pro caderno depois. Quero ler. Eu adotei a estratégia que eu fazia na época que eu lia livro literário, né, sem ser acadêmico, que é fazer sprint. Eu boto um vídeo de sprint de 30 minutos no YouTube e tá rendendo bastante, porque aí eu fico mais focada, assim, eu dou umas pausas mais pouquinho. Eu tento ficar aqui os 30 minutos ininterruptos focando. Da primeira vez ontem eu fiz, deu tudo certo, consegui os 30 minutos. Hoje eu já fiz 30 minutos. Estou fazendo mais 30, dou algumas pausinhas, mas tá dando pra ir e é o que importa. Eu quero muito deixar só as coisas dessa semana, sabe? Minha gente, eu simplesmente acabei esquecendo de finalizar o vídeo, mas eu não consegui desacumular nesse dia, mas uns diazinhos depois eu consegui, glória a Jesus. E enquanto eu estou editando esse vídeo, eu já estou em maio e já terminei esse período e deu tudo certo, graças a Deus. Não esqueça de avaliar o vídeo e comentar que deu muito trabalho. Beijão e tchau!